Meus queridos irmãos, amados, graça e paz a todos. Mais uma vez nós estamos aqui no canal Evangelho Sem Máscaras para apresentar verdades sem medo de falar. E hoje, todo sábado, vocês sabem, nós estamos com um vídeo novo contando um testemunho. E a verdade é que esses testemunhos não serão de coisas boas. Não precisamos aqui testemunhar o que Cristo faz, porque Ele faz o que Ele quiser fazer, Ele é Deus. Mas a nossa luta é para mostrar a situação das seitas religiosas, como elas vivem e como elas se portam diante das situações que surgem. E hoje nós vamos contar a experiência do nosso irmão Francisco Tosetti. E eu já peço a você que chegou até aqui, que vai dando seu like, e você que não é inscrito no canal, se entender que o que temos falado aqui vai ajudar você, vai ajudar alguém que você conhece, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém e não deixem de apertar aí o sininho das notificações, tá bom? Deus te abençoa e junto nós vamos continuar nessa batalha, nessa luta contra as seitas religiosas. Eu sei que algum irmão já tem entrado no meu canal e dito que eu estou cheio de amargura no meu coração, que eu estou cheio de ódio, aí eu vou orar para tirar o ódio. Primeiramente, orar por mim sempre é bom, porque eu olho para dentro de mim e sei o quão pecador eu sou, e eu só aprendi a olhar para dentro de mim depois que eu saí da seita, né? Todos que são membros do canal, que são inscritos no canal, sabem, eu participei 22 anos de uma seita religiosa chamada Igreja Cristã Maranata, e quando eu saí de lá é que eu aprendi a olhar para dentro de mim, porque lá se olha para tudo e para todos, de menos para dentro de si. Por isso que eles não têm medo de mentir, de enganar, de inventar dons espirituais, o que for preciso para seduzir e enganar as pessoas. E quando eu conto um testemunho igual eu vou contar aqui hoje, eu não conto com alegria, porque eu fiquei 22 anos lá, eu tenho família, eu tenho familiares meus lá, eu tenho pessoas lá que eu amo de coração. Eu tenho pessoas lá que eu me quebranto só de lembrar e de pensar que eles estão sendo enganados por homens que não têm um pingo de temor a Deus, tá certo? E o Francisco Tosetti é um dos nossos irmãos, eu não vou falar de qual cidade ele é, mas ele me autorizou a citar o nome dele, e assim, por isso que eu estou dizendo. Esse irmão, ele era membro e ali um obreiro da Igreja Cristã Maranata, a chamada seita, a qual também eu fiz parte muitos anos. E esse irmão, ele foi acometido de enfermidades diversas. Foi um irmão que sofreu muito devido a muitas enfermidades que ele teve, mas em todo o vigor da saúde dele, mais de 20 anos que ele ficou ali na seita, ele dedicou a vida dele no que ele pôde, dentro da capacidade dele, em ajudar a obra de Deus. E ele conta que esteve ali com pastores, ajudou a cuidar de igrejas, e era alguém muito atuante ali na função a qual ele ocupava. E chegou um determinado momento da saúde dele que não tinha mais condições de trabalhar. E houve a necessidade de começar a fazer hemodiálise. Os rins estavam em mau estado. E ele então, fazendo hemodiálise, o remédio deu uma reação adversa nele. E ele tinha uma coceira pelo corpo, que é uma coisa horrorosa. Disse ele que não era uma coceira, era algo anormal, mas era esperado pelo tratamento da hemodiálise, dos remédios que ele tomava. Então foi receitado para ele um remédio, e esse remédio ia aliviar os sintomas ali daquela alergia. O problema é que ele, aposentado ali, encostado pelo benefício do INSS, com recursos baixíssimos, cada caixa de remédio custava no Brasil meio salário mínimo. E ele gastava, ele precisava de 3 caixas, no mínimo, para poder passar o resultado. Ele comprou primeiro e foi orientado que ele continuasse tomando o remédio, mas ele não tinha como comprar. Meio salário mínimo, 2 caixas, ia lá quase que o benefício dele. E ele ouviu falar que
nos Estados Unidos, aquele remédio, esse remédio, eu não preciso citar o nome do remédio, esse remédio era muito mais em conta, muito mais barato. E ele estava no Manaim no final de semana, estava ali presente um pastor que dava assistência ou morava nos Estados Unidos, chama Pastor Laranjeiras, e assim ele me passou o nome desse pastor. E ele então pediu ao pastor Gilson, né, o nosso nobre irmão que fica aí na Escola Bíblica Dominical, então ele pediu ao pastor Gilson uma reunião com o pastor Laranjeira, que ele não conhecia o pastor Laranjeira, para apresentá-los, ver se o pastor Laranjeira poderia arrumar esse remédio para ele nos Estados Unidos com um preço menor, que ele tinha tido notícia que lá era 120 e poucos reais, saía cada caixa. E meus irmãos, o pastor Gilson então foi para a secretaria com esse irmão, nosso irmão Francisco, chamou o pastor Laranjeiras e foi ouvir o irmão Francisco. Enquanto o irmão Francisco narrava a história dele, né, contando um pouquinho da vida dele, o pastor, presidente da igreja, chegou, né, o senhor Geodetigueiro chegou e perguntou ao Gilson: Gilson, o que vocês estão fazendo aqui? E Gilson, educadamente, como sempre faz, como sempre disse: estou aqui com o meu irmão, o nosso irmão, ele está com um problema de saúde, está passando para nós aqui uma situação. E automaticamente o senhor Geodeti disse: vão para outro lugar, porque aqui na secretaria não é local de tratar desses assuntos particulares. Nesse momento do testemunho dele, eu já estava me quebrantando, porque sequer o homem de Deus, ovacionado pelos adeptos da seita, sequer perguntou o que o irmão tinha. Tudo certo, ele é intocável, ele é o rei, né, ele é o papa da igreja ICM, direito dele ser o que ele é. Bobo é quem segue, né? Eu falo isso, bobo é quem segue, como eu fui, achando que era alguma coisa. Mas Gilson, então, muito sem graça, muito educado, convidou-os a sair, então ir para outra sala. Ele foi. Nisto, o pastor Laranjeira, muito envergonhado da situação, não conheço, não sei, nem ficou com eles conversando. E o Gilson, daquela maneira, né, educada que ele é, que aqui no canal nós falamos o que é verdade. Nunca vi em toda a história de Gilson dirigindo uma escola bíblica, ele ofendendo uma pessoa. E falou para ele, falou: olha, tá tudo, eu já sei o caso, eu vou passar para ele a situação, depois te dou um retorno. E o irmão saiu dali, muito esperançoso que ia ter um retorno. 3 meses depois, o retorno não tinha chegado. Ele então conseguiu entrar em contato com o pastor Gilson, e o pastor Gilson, para surpresa do irmão Francisco, disse assim: olha, eu já vi lá, e ele falou que é o mesmo preço daqui, isso mesmo, não tem solução. Aí, nesse momento do testemunho, eu já estava no segundo quebrantamento. Falei: mas meu irmão, o presbitério não se propôs a te ajudar? O presbitério, ali na pessoa do pastor Gilson, por isso que eu disse, é um nome nobre, assim, educado, mas conivente com as maldades, né? Conivente. Eu sempre digo que a ICM tem 3 tipos de pessoas lá dentro, né? Existem os promotores do mal, e existe os coniventes com o mal, e existe os cegos, os coitados que são cegos, enganados pelas mentiras. Ele falou: não ajudou. Mas Deus me abençoou tanto, diz o Francisco, que ele, comentando essa história com um irmão em Vitória, esse irmão disse assim: não, temos um irmão nosso daqui que está nos Estados Unidos, eu vou entrar em contato com ele e ele vai olhar isso para nós lá. E poucos dias depois, não chegou o resultado do preço do remédio, chegou o remédio. O irmão dos Estados Unidos, não sei, provavelmente deve ser da ICM, comprou o remédio lá e enviou para o Francisco, e ainda enviou um recado: falou: olha, aqui custa acho que é 120 reais e não precisa comprar. Quanto você estiver fazendo o tratamento desse remédio, eu vou doar para você o remédio. Deus é tremendo, irmãos, porque não desampara os seus.
Deus é tremendo. Deus usa uma mula, quem for. Mas eu não posso deixar de falar isso aqui. Eu sempre digo, e alguns irmãos falam que não, que todas as vezes que nós socorremos algum irmão aqui, foram os irmãos cá embaixo que reuniram e ajudaram, porque nunca veio a ajuda do presbitério. Aí está mais uma prova. Eu passo esse testemunho aqui. E semana passada eu falei um pouco da soberba, da arrogância, né, do hotel ali, que ele não dormiria naquele hotel. E alguém vendo o vídeo entrou em contato comigo para ratificar a conversa, disse que era de lá e viu a cena acontecer. Louvado seja Deus. Nosso compromisso aqui é com a verdade. Nosso compromisso é com a verdade. E também tivemos um contato de Pernambuco, se tiver alguém que nos vê e quiser ratificar também. Um irmão entrou em contato conosco de Pernambuco, contou uma bem parecida, que chegaram lá de avião e foi escalado um irmão para buscá-los no aeroporto. Só que o carro do irmão era um carro popular. E esse irmão foi duramente repreendido ali pelo presidente, foi porque não era carro para ele andar. Os discípulos de Jesus atuais. Eu fico pensando, irmãos, aí alguém entra no meu canal e vai falar assim, mas pastor, você está cheio de ódio. Ódio? Abrir os olhos das pessoas com a verdade é estar cheio de ódio? Irmãos, pelo amor de Deus, sabe o que é estar cheio de ódio? É estar em cima de um púlpito usando mentiras e enganos para seduzir um povo e ainda tratá-los como vassalos. É isso mesmo. Os adeptos das seitas no geral, mas eu posso falar daqui o Steve, por exemplo, são tratados como vassalos. Vassalos. Com seus senhores feudais que fazem o que quer e não tem um pingo de piedade. São vassalos que são maltratados, comem o que eles derem, é assim que era. Comem o que eles derem, da forma que eles quiserem e tem que ficar calado, senão ainda perde a terra. Senão ainda é disciplinado, vai para o banco, se não for excluído, né? Você pode ser preso, saiu na Jornal Nacional, você pode ser acusado de formação de quadrilha, você pode ser acusado de desvio de verba, não tem problema nenhum, pode ficar nas funções. Mas se você tocar no presbitério, ou se você não ligar o satélite, ou se você fizer o casamento do seu filho, você vai perder o seu ministério. Ao ponto que chega uma seita religiosa. Então vai esse testemunho de hoje, é esse o testemunho de hoje, e não é para abrir os seus olhos mesmo, é para você mesmo que está ainda em dúvida se sai, se não sai. Quem está cego lá vai ficar cego até Deus abrir os olhos. Quem é promotor não vai sair porque já perderam o temor de Deus há muito tempo. E os coniventes, deixa Deus agir, né? Mas você que já está com os olhos abertos, mas está aí com dúvidas, está fazendo o que lá ainda? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E se você não é inscrito no nosso canal, eu peço, inscreva. Comente aí o que você achou do testemunho, comente. Se você não concordou com o que eu falei, pode falar também, eu não me ofendo. Eu respondo ao nível que me definem. Eu sei o que eu estou fazendo. Mas eu respondo com temor, com amor. Agradeço aos inscritos. E peço que você que não é inscrito se inscreva. E se não apertou o sininho das notificações, aperte. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.